Te convido a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. 1 Pedro, capítulo 1. O título dessa mensagem: Nascidos para uma viva esperança. A palavra do Senhor nos diz assim, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com as várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Amém? De antemão, eu já peço uma desculpa pela minha voz, que durante o sermão pode falar algumas vezes. E eu não sei falar baixo, então Deus vai dar graça. A carta de 1 Pedro, ela é uma carta geral. E o que significa isso, pastor? Uma carta geral é uma carta que ela não foi destinada a uma igreja específica. Ela se aplicava a todas as igrejas. A carta de 1 Pedro, ela é um consolidado sobre a fé cristã. Ela é sobre a doutrina cristã. O objetivo desta carta é para que os seus ouvintes, eles perseverassem. Os ouvintes de Pedro, eles estavam passando por perseguições. A igreja estava sendo perseguida. Aqueles que se tornaram cristãos, devido à perseguição, eles se espalharam. E por esse motivo, eles vinham sofrendo várias retaliações, vários ataques, várias perseguições, pelo fato deles terem entregado a vida para Jesus. Pedro, ele irá destacar na carta de 1 Pedro a doutrina do Espírito Santo e como o Espírito Santo trabalha em nós. Também Pedro, ele irá destacar nesta carta a respeito da salvação como fundamento da vida cristã. É importante nós entendermos este contexto para que fosse possível nós avançarmos com a explanação. A igreja está sendo perseguida pela sua fé em Cristo Jesus. E neste contexto, a carta de Pedro é uma carta de encorajamento. É uma carta que mais uma vez está testificando, reafirmando ou está confirmando a nossa identidade em Cristo Jesus. Pedro, ele vai chamar
esses cristãos de eleitos. Vai chamar de filhos, filhos escolhidos por Deus, filhos adotados, filhos que de fato se tornaram filhos, mediante ao sangue de Jesus. Ao mesmo tempo que Pedro ele irá falar a respeito com esses cristãos, que eles são eleitos, Pedro está falando que eles também são forasteiros, eles são estrangeiros. E sim, eles são estrangeiros, eles são forasteiros, assim como nós que estamos em Cristo Jesus, somos forasteiros no mundo na qual nós vivemos, nesse pouco tempo na qual nós vivemos aqui na terra, nesse pequeno espaço de tempo chamado vida, eu e você, ou para aqueles que entregaram a vida para o Senhor Jesus, nós somos forasteiros. Mas eu quero que você tenha uma certeza no teu espírito, que verdadeiramente, se você entregou a sua vida para Jesus, você é feito filho de Deus, mediante ao sangue de Jesus. No verso 3, Pedro ele vai nos dizer o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Eu gostaria de destacar aqui este versículo. Poderíamos passar aqui alguns minutos ou até horas falando a respeito deste capítulo incrível. E eu trouxe aqui para vocês o contexto desta carta, e o objetivo é que você leia ela por completo, você medite na palavra do Senhor. Mas o tempo não me permite. E eu gostaria de destacar nesse verso 3 o que Pedro disse: nos gerou de novo para uma viva esperança. O nos gerou pode-se entender nasceu de novo. Porque isso é importante, meu irmão, preste atenção. Porque isso se torna importante nesta mensagem. Porque esta carta, Paulo está direcionando para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está direcionando esta carta para os eleitos. Paulo está direcionando esta carta aquele que aleluia. Som. O que Paulo estava falando aqui era para aqueles, meus irmãos, aleluia, vamos de novo. Pedro estava falando aqui para aqueles que nasceram de novo. Estou ouvindo por aqui, ó.
som. Ei, ei, ei. Me devolve o outro. Ah, som. Vamos começar tudo de novo? Vamos do gostaria. Eu gostaria de destacar aqui, meus irmãos, o verso 3. Quando Pedro, eu estou em outra mensagem já estou em Paulo pregando. Ai, Jesus. Deixa eu me encontrar agora aqui. Pedro estava falando para aqueles que nasceram de novo. Pedro, ele direciona essa carta de esperança, de perseverança, para aqueles a quem foi gerado novamente. Uma das grandes armadilhas que muitos de nós podemos cair e somos tentados a cair nessa armadilha é pensar que estar na igreja é o suficiente. É achar que não fazer mal a alguém é o suficiente. Achar que ser um homem e uma mulher de caráter é o suficiente. Certamente, durante o seu dia trabalhando, na escola, na universidade, você irá se deparar com pessoas que você fala, meu Deus, que índole, que caráter. E nem é crente, nem é cristão. Se parece mais cristão do que quem é cristão. Talvez você já ouviu essa frase. Porque nós caímos na armadilha de achar que se eu for moralmente uma pessoa correta, o céu é para mim. A grande armadilha é achar que se eu não beber, não fumar, como diz o pastor Sérgio, pregou hoje pela manhã, eu não bebo, eu não fumo, não faço nada de errado, me converti há 15 anos, já sou casado, está tudo certo, moralmente, tranquilo, não devo para ninguém, nem para Casas Bahia, está tudo certo. Essa é uma armadilha de nós acharmos que isso é o suficiente. Mas Jesus vai nos dizer que não, isso não é o suficiente. Jesus, em João capítulo 3, ele vai estar tendo uma conversa com Nicodemos. E Nicodemos, irmãos, se eu pudesse aqui traçar uma análise do Nicodemos, nós iríamos nos assustar pela índole, caráter, conhecimento, zelo pela palavra, pela cultura. Ele era o mestre da lei. E a conversa com Nicodemos, Jesus vira para ele e diz o seguinte: é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Não basta você ser bom, não basta você pagar as suas contas em dias, não importa se você tem as suas finanças ok, não importa se você é rico ou pobre, não importa nada disso. Se você não nascer de novo, se eu não nascer de novo, nós não entraremos no reino dos céus. João 3, no verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade,
Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Preste atenção em algo, meu irmão. Em resumo, Jesus está dizendo algo. Não haverá esperança para mim e para você no dia do juízo se nós não nascermos de novo. Não tem acordo. É necessário nascer de novo. Assusta, sim. Muitos podem compreender o batismo das águas como apenas um rito, mas não é. E sabe por quê, irmão, você precisa nascer de novo? Porque a inclinação do nosso coração é contra Deus. Eu sempre digo isso aqui. Não é uma surpresa para a maioria que está aqui. Mas o homem sem Deus é mau. Romanos capítulo 1. Paulo vai dizer: geração indesculpável. Geração que escolheu se entregar às paixões das suas vontades, à sua carne. Geração que escolheu não conhecer Deus. E Paulo ele continua, falou assim: essa geração não poderá falar que não conhece a Deus. Não poderemos chegar no final e falar: mas eu não conheço ao Senhor. Porque Paulo vai falar também que a criação manifesta a glória de Deus. Tudo que está à nossa volta manifesta Deus. Tudo foi criado por Deus. E em tudo você pode ver Deus. Ao ver um passarinho, o vento bater na árvore, frio como um dia de hoje, mas também o calor escaldante de sexta-feira, é Deus. E a criação manifesta Deus. Enche o pulmão. Eu tenho que encher devagar, porque senão eu vou tossir. Mas isso não tem nada a ver com o ar. Eu estou me recuperando de uma gripe forte. Mas nisso é Deus. Tudo manifesta Deus. Nós não poderemos chegar lá na frente e falar assim: poxa, não deu para conhecer Deus. E Paulo ele vai dar essa ênfase: o homem sem Deus, na sua natureza é mau. Gálatas no capítulo 5 vai falar a respeito das obras da carne. As obras da carne, que fala sobre a natureza do homem sem Deus. Não é sobre o diabo, não é sobre Satanás, mas é sobre uma natureza de um homem corrompido que não pode chegar até Deus. Um homem que busca desesperadamente em se satisfazer, porque na verdade ele existe uma ausência de Deus. E como ele não encontra Deus, ele precisa se preencher. E aí ele vai se preencher com vícios, bebidas, drogas, mulheres, fama, sucesso, ego, orgulho. Uma busca desesperada para preencher um vazio. Você foi criado perfeito. Você é a semelhança de Deus. Não existe ausência alguma em nós. Mas o homem caiu, o homem pecou. Pelo pecado de um homem, todos foram destituídos da glória de Deus. E a partir desse momento existe um vazio. E esse vazio é o nosso coração clamando: Abba, Pai. O caminho para Deus. Mas o homem sem Deus irá preencher esse vazio com os desejos da carne.
O nascer de novo que Jesus está nos dizendo é o nascer na água e no Espírito. É uma junção dos dois. E o que é nascer do Espírito? Preste atenção. O nascer no Espírito é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Aqueles que estão fazendo o curso de plano da salvação, nós estamos falando de regeneração, obra exclusiva do Espírito Santo. O nascer do Espírito, o homem por si só não pode chegar a Deus. Você não pode acordar um belo dia e falar assim: eu quero encontrar Deus. Não funciona assim. Porque se o homem não tem Deus, como ele se convence do seu erro? Ele não se convence. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Você já viu essa história em algum momento? De falar assim: nossa, a pessoa só está piorando, só está ladeira abaixo, porque um abismo chama outro abismo. Mas pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça e a doutrina do Espírito Santo, nós fomos escolhidos. O Espírito Santo ministra em nossos corações. Isso através de um convite. Talvez você está aqui através de um convite. Esse convite não é um convite aleatório. O Espírito Santo moveu você até aqui. Talvez você está aqui há mais tempo, mas também através de algum convite. Eu quero que você entenda que para nós estarmos aqui, é a obra do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos trouxe, é Ele que nos convence, é Ele que nos move. Então o nascer do Espírito é ter a nossa alma, o nosso espírito renovado, regenerado, feito como o original, apontando para o Éden, o homem segundo a vontade do Senhor Jesus. Há bondade nesse irmão que está do seu lado. Você pode ser boca de Deus para ele e falar assim: há bondade em você, meu irmão. Ah, pastor, você fala isso porque você não sabe quem está do meu lado. Mas sabe por que eu não preciso saber disso? Porque tudo que Deus cria é bom. Papai não erra. O que Deus criou é bom, mas o mundo distorceu. Os traumas distorceu. Os medos bloquearam. Logo, essa pessoa está distorcida. E a regeneração é morrer para tudo isso e permitir que o Espírito Santo nos transforme na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês estão aqui hoje, escolhendo pelo batismo nas águas, saiba que não foi vocês, mas é o Espírito Santo de Deus ministrando no seu coração. Ninguém vem ao batismo nas águas por si só, irmão. Ah, eu estou sentindo de me bater. Não, você não está sentindo nada. O Espírito Santo está te chutando. Vai, vai. É Ele que nos move. Porque nós não podemos chegar até Deus sozinhos. O nascer do Espírito é ser transformado, é passar da morte para a vida, é ter uma mudança radical, na qual, irmão, envolve novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novas opiniões. A sua mente começa a ser transformada pelo poder da regeneração do Espírito Santo. Esse é o nascer no Espírito. E calma, quem faz isso? O Espírito Santo. O que você precisa fazer? Senhor, eis-me aqui. Eu entrego a minha vida para Ti, Senhor. Só o Senhor é o caminho.
eu não quero mais essa vida. Pode mudar as coisas de lugar. Ô, meu irmão, não importa o quão ruim você é, Ele vai te transformar em um vaso de barro. Pensa que é de ouro, não vai brilhar não, bebê. De barro. E o nascer na água. O nascer da água é o batismo de arrependimento. É o batismo nas águas. É o arrependimento. Opa, trava a língua. É o arrependimento, o homem carnal. Sabe, irmãos, quando nós falamos do batismo nas águas como arrependimento de pecados, talvez você pode ser induzido a pensar a respeito dos pecados que você cometeu hoje. Mas não é sobre isso. Ou melhor, não é somente sobre isso. Porque amanhã você vai voltar a pecar. Vocês que irão se batizar, vocês vão voltar a pecar. Então esse batismo não é sobre isso. Mas é um arrependimento de nós estarmos separados de Deus. É um arrependimento do homem caído, de um homem separado por Deus. É o arrependimento do pecado. O mundo virou as costas para Deus. É voltar-se a Deus. É morrer para este mundo. Muitas pessoas, ao falar do batismo das águas, falam assim: mas agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, agora não pode fazer mais isso, agora não pode fazer mais aquilo. Não tem nada a ver com isso. Batismo nas águas é uma confissão pública diante de todos que aqui estão, aonde essas pessoas estão entregando a sua vida para Jesus, estão colocando um ponto final nessa trágica caminhada sem Deus, para que a partir de agora eles sejam considerados filhos de Deus, lavado pelo sangue do Senhor Jesus, nascidos de novo. Esse arrependimento, o batismo nas águas, é o arrependimento, irmãos, de como uma ovelha perdida estar longe do Senhor. Uma ovelha desgarrada, sem rumo, sem pasto, sem pastor. E esse pastor não é esse que vos fala, é Jesus Cristo. O batismo nas águas é o grito de um homem miserável pela aceitação de Jesus. Como o nosso grito pudesse o convencê-lo, mas não é nada disso. É o desespero da nossa alma de não conseguir mais viver separado por Jesus. E nós queremos estar com Ele, entregarmos verdadeiramente a nossa vida para Jesus. Eu posso ser batizado nas águas, como muitos de vocês aqui são, mas ainda não ter permitido uma mudança por completo. E isso é muito triste, meus irmãos. Nos corredores da igreja, todo batismo existe uma mesma conversa: eu queria me batizar de novo. Puxa vida, como eu queria me batizar. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem: eu me batizei, mas eu não tinha o mesmo entendimento, e agora eu queria, com o entendimento que eu tenho, me batizar de novo. Muitas pessoas se batizaram nas águas, mas não permitiu que o Espírito Santo transforme de dentro para fora. Foram batizados nas águas, mas ainda se encontra longe de Jesus. Ainda se encontra com os seus altares para outros deuses. Esses altares são as nossas vontades, os nossos egos, o nosso ego.
a nossa forma de pensar. E neste caso, meu irmão, para este grupo, você também está sendo chamado mais uma vez para uma nova vida com Cristo Jesus. Não pense você porque você se batizou nas águas, mas se Jesus não está transformando a sua vida e tem alguma coisa errada, e o Senhor te chama nesta noite para ter uma nova vida, para nascer de novo, para morrer para este mundo, para crucificar as suas vontades, e que Cristo seja o centro da sua vida. Mais uma vez, a sua oração nessa noite deve ser uma oração de desespero, com lágrimas nos olhos, de falar: Senhor, faz de novo, tenha misericórdia, não permita que eu me perca. Apesar de eu ter me batizado nas águas, eu ainda continuo a caminhar por caminhos tortos. Isso não é um defeito do Evangelho, é um coração petrificado. E o Senhor, Ele quer te transformar. O Senhor, Ele quer te dar vida. O Senhor quer transformar, mudar a sua feição. Como Pedro está dizendo aqui no texto, para aqueles que são nascidos de novo, sobre uma alegria e uma viva esperança pelo porvir. Que a nossa caminhada aqui é curta, mas nós estamos indo para o céu. O outro grupo, você pode estar caminhando com Cristo, mas ainda não ter sido batizado. Você pode estar há anos caminhando com Cristo, mas ainda não ter entregado a sua vida para Jesus. Você pode estar assim, simpatizando com Cristo. Eu me simpatizo, eu gosto das músicas, eu choro, venho no culto, mas é isso. Pois bem, o Senhor hoje te chama para o arrependimento, para entregar a sua vida para Jesus. O chamado nessa noite para você é para as águas do batismo. Que você se lance ao arrependimento genuíno e verdadeiro. E que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Somente agora, depois dessa breve introdução, eu posso começar a pregar? Somente agora, meu irmão, nós conseguimos entender o que Pedro está falando. O que Pedro está falando, ele falou assim: olha, para aqueles que se arrependeram de uma vida pecaminosa, aqueles que se arrependeram de uma natureza pecaminosa, para aqueles que permitiram viver uma nova vida em Cristo Jesus, aos que têm caminhado por árduas estradas, caminhos com pedregulhos, muitas vezes sendo espremidos, mas que não desfalece. Oh, meu irmão, Pedro está falando para esse grupo de pessoas: ei, meu irmão, não desfaleça, permaneça firme numa viva esperança. Você nasceu de novo para uma viva esperança em Cristo Jesus, para uma herança incorruptível, que o mundo, as lutas, as aflições, os problemas não podem roubar. A traça não corrói, ladrão não rouba. O peso de glória, o direito à vida eterna, um amor que nos invade, nos transpassa. É para isso que nós estamos caminhando. Ei,
Nós estamos indo para o céu. Ou nós estamos retornando para a nossa casa. Você não é órfão. Você é filho de Deus. Você não está abandonado. Jesus disse: eu vou preparar um lugar. Você tem casa. Você tem um destino. Ei, melhor do que destino, você tem uma origem. Cochicha para ele aí, fala: é o céu. Você é cidadão do reino dos céus. Ei, a nossa identidade é sobre Cristo em nós. Nós estamos indo para o céu. E eu te convido a ir comigo. Não desfaleça. Não se canse. Não pare. Não pare, permaneça. Ser cristão é perder sempre. É abrir mão sempre. É abdicar da sua vontade por amor ao próximo. É não fazer as nossas vontades para que o próximo não se perca. Mas isso é maravilhoso. É gratificante. Nós chegarmos num dia como esse e termos 9 almas entregando a vida para Jesus. Vocês olharam para eles? Olharam para eles? Vocês olharam? Você não olhou? Olha agora. Se eles estão aqui, é porque vocês abraçaram eles na porta. Vocês serviram um café para eles na porta. É porque quando talvez eles fraquejaram, vocês abraçaram. Trocaram uma conversa. No caso do Mateus, deixaram ele comer um pastel. Pequenos gestos de pessoas que possuem Cristo dentro de nós. Permaneça em Cristo Jesus. O dia não é só sobre eles, mas é um convite para todos vocês entregar a vida para Jesus, nascer de novo. Fala: Jesus, faça mais uma vez. Quebranta o meu coração. Eu preciso voltar a chorar por amor. Eu preciso voltar a me emocionar com a tua palavra. Esse nome é poderoso.